Bom, gente, como eu tinha falado, então agora nós vamos fazer um exercício usando a estrutura de repetição while e do while. Nós vamos fazer o mesmo exercício usando as duas estruturas. Bom, o exercício então é: faça um programa que leia números inteiros, eu não sei quantos. Então, isso aqui é um indicativo que eu vou usar essa estrutura de repetição, ou while ou do while. Números inteiros, quantos? Não sei. Calcule e mostre a quantidade de números divisíveis por 3 e a quantidade de números divisíveis por 7. O programa é finalizado ao usuário informar um número negativo. Então, isso aqui é o nosso indicativo de condição. Então, ao digitar qualquer número negativo, menos 1, menos 2, menos 3, o meu usuário vai conseguir sair do programa. Então, a forma de saída é o usuário digitar um número negativo. Então, ele vai digitar. Quando ele digitar um número negativo, aí ele vai sair. Então, essa é a nossa forma de parada. Vamos lá no dev. Aqui. Vamos então colocar nossas bibliotecas. Vou incluir as duas, que a gente já aprendeu, apesar de só ser necessária para esse programa a IOStream. Tá, então, o nosso esqueleto do programa. Ele falou, então, vamos voltar lá, números inteiros. Então, nós vamos declarar aqui uma variável que vai chamar número, uma variável para quantidade divisíveis por 3, Então, quantidade 1. Como ele é um contador, nós vamos igualar ele a 0, para não pegar lixo de memória. E meu quantidade 2, também vamos igualar a 0. Então, quantidade 1 vai guardar os divisíveis por 3, quantidade 2 divisíveis por 7. Bom, essas são as nossas variáveis. Vamos começar, então, usando a estrutura de repetição while. Então, basicamente, nós vamos colocar aqui a estrutura while. E dentro dela é a condição. Então, olha só, o meu usuário, ao digitar um número negativo, a repetição vai ter que parar. Isso significa, então, que a repetição vai acontecer enquanto eu estiver digitando um número positivo. Veja que sempre é o contrário do que está solicitando lá como saída. Por quê? Eu tenho que lembrar que a repetição ela acontece enquanto a condição é verdadeira. Então, aqui eu vou colocar enquanto o meu número for maior ou igual a 0. Qualquer valor que o meu usuário digitar que for maior ou igual a 0, a repetição vai acontecer, vai continuar acontecendo. Aqui a gente vai, então, pedir para o usuário digitar número. E lembra que eu falei com vocês que a gente tem que informar para o usuário qual é a forma que ele vai sair? Porque a gente não pode considerar que ele vai adivinhar. Então, digite um número para sair um número negativo. Então, aqui ele fica sabendo qual é a forma que ele consegue sair, qual é a forma de sair da repetição do programa. Vamos guardar isso dentro da minha variável número. Então, olha só. Eu aconselho, na hora que você está fazendo um programa, sempre ir fazendo por partes. Então, vamos fazer ele por partes. E ir testando. Então, nós vamos rodar aqui, compilar e executar. Vou aqui na área de trabalho.
Vamos pôr aqui, exemplo. Esse é o exemplo que a gente vai usar a estrutura while. Então, tá aqui. Digite um número para sair um número negativo. Então, se eu digitar 2, ele é um número, não é negativo, então vai continuar repetindo. Se eu digitar 3, também não é negativo, vai repetir. Se eu digitar 0, veja que minha condição, eu considero os números maiores ou iguais a 0 como sendo uma condição verdadeira. Então, 0 também vai repetir. Se eu digitar, então, menos 6, ele é um número negativo. Menos 6 é maior ou igual a 0? Não. Isso vai tornar a minha condição falsa e eu vou sair da repetição. Então, finalizou o programa. Então, testem primeiro se você está conseguindo realmente que a repetição aconteça e que ela finalize quando você quer. Não adianta nada eu colocar aqui, então, para contar os divisíveis por 3, os divisíveis por 7, e a repetição não está acontecendo. Então, vamos continuar. Dentro da minha repetição, ao longo da repetição, ou seja, enquanto eu estiver digitando números, eu vou estar verificando se aquele número ele é divisível por 3. Lembram que eu estou usando aqui, ó, lembre-se sempre que eu estou usando uma variável, que é uma caixinha que só cabe um valor. Então, eu já tenho que testar se esse valor que o meu usuário digitou é divisível por 3 ou divisível por 7. Eu já tenho que, ao digitar, já testar. Então, esse teste condicional vai acontecer aqui dentro da repetição. Então, a repetição começa aqui, finaliza aqui. Meu if está entrando aqui. Então, para verificar se o número é divisível por 3, eu tenho que usar o resto da divisão. No mesmo if aqui, então, eu já vou colocar essa questão do resto da divisão ser igual a 0. Então, eu vou colocar aqui, se o número... Então, quando eu coloco percentual, eu estou verificando o resto da divisão por 3. Isso aqui me retorna o resto da divisão por 3. Se esse resto for 0, significa que o número é divisível por 3. Então, meu quantidade 1, eu vou somar 1 nele. Então, eu vou contar. Certo? Nós vamos usar aqui a estrutura de condicional simples, só com if. Por quê? Porque existem números que são divisíveis por 3, eu tenho que aumentar no quantidade 1, que também são divisíveis por 7, eu tenho que aumentar no quantidade 2. Então, eu só vou testar mais de uma condição, a gente viu isso em outros videoaulas, se eu usar a estrutura simples. Então, vamos colocar simples aqui. Se o número, então, for divisível por 7, ou seja, número percentual 7 igual a 0, eu vou aumentar no quantidade 2. Incrementar aqui a quantidade 2. Opa, quantidade 2. Bom, então aqui eu já estou fazendo o seguinte. Testa essa condição, nós já validamos ela, né, para repetição. E agora eu testo se o número que eu digitei é divisível por 3 e se ele é divisível por 7. Se for por 3, eu vou contar no quantidade 1. Se ele for divisível por 7, vou contar no quantidade 2. Bom, a saída, eu tenho que mostrar então essa quantidade 1 e essa quantidade 2. Essas duas saídas a gente vai colocar fora da repetição. Aqui, então, vou até colocar um comentário, é o fim do while. Eu vou colocar as saídas, então, fora do while. Por quê? Se eu colocar dentro do while, à medida que eu for digitando, ele já vai mostrando. E eu quero mostrar o quê? A quantidade geral, total, final. Então, nós vamos colocar a saída sempre fora aqui, ó. Então, vamos colocar assim, ó, a quantidade de números divisíveis por 3
é o quantidade 1. Né? E divisíveis por 7 vai ser, então, o quantidade 2. Quantidade 2. Vou barrar ele aqui. Finalizar e ficar bonitinho. Vamos rodar. Então, continua aqui pedindo para digitar o número e para sair o número negativo. Vamos, então, digitar aqui 3. Então, 3 é divisível por 3, só por 3, então tem que contar na quantidade 1. 7 é divisível só por 7, quantidade 2. Se eu digitar aqui 4, não é divisível por nenhum dos dois. 2 também não é divisível por nenhum dos dois. Se eu digitar, então, 21, ele é divisível por 3 e por 7. Então, significa que quantidade 1 tem que ser 2, quantidade 2, 2, por enquanto. Vamos pôr aqui um 9, que é divisível só por 3. E vamos finalizar o programa digitando um número negativo qualquer. Então, assim que eu finalizo a repetição com o número negativo, ele vai me mostrar as duas saídas que eu coloquei fora da repetição. A quantidade de números divisíveis por 3 é 3, nós temos aqui o 3, o 21 e o 9. E a quantidade de números divisíveis por 7 é 2, que é o 7 e o 21, certo? Eu vou só para exemplificar aqui, trazer então esse cout que a gente deixou lá fora da repetição. Vou colocar aqui dentro só para exemplificar. O ideal é lá fora, a gente viu por quê. Mas a título de exemplificação, vou colocar aqui dentro para vocês entenderem por que não é legal colocar aqui dentro. Então, vou executar novamente. Coloquei dentro do if, dentro da repetição. E agora, veja. Tudo que eu coloco dentro da repetição, repete. Então, vamos lá. Digitando um número. Digitei, então, 3. Quando eu digitei 3, ele testou a condição de ser divisível por 3 e foi verdadeiro. E aí, ele mostrou o quê? A quantidade de números divisíveis por 3 é 1. E já pediu para me digitar outro número. Então, se eu digitar lá 5, ele não entrou na condição. Se eu digitar 7, vai entrar de novo na condição. Só que agora ele vai entrar onde? Na condição de divisível por 7. Mostra aqui 1. Se eu digitar, então, 21, ele vai entrar nas duas condições. E está mostrando a quantidade. Qual que é a parte chata de toda hora ele ficar mostrando a quantidade? Porque ao longo da repetição, essa quantidade está mudando e toda hora ele vai me mostrar. E o problema é pedir a quantidade total de números divisíveis por 3 e por 7. Então, o interessante é deixar a quantidade total fora da repetição. Fora da repetição, então vamos... É lá no final do while. Então, a gente deixa o teste condicional aqui dentro e as saídas aqui fora. Geralmente vai ser assim. A gente vai deixar a saída fora da repetição. Então, tá aí. Opa. Aqui a quantidade de divisíveis por 3, acabei apagando. E aqui é por 7. Certo? Então, tá aqui nosso programa. A gente já resolveu o problema usando o while. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer usando do while. Tá aqui nosso programa. Vou salvar ele aqui. Nós vamos fazer usando do while. Do while é exatamente igual. Exatamente igual. O que a gente vai fazer é trocar o while. Ele vai sair daqui do início. Vai vir pro final.
Exatamente isso. Então, nós vamos até copiar aqui. Vou copiar o programa. Vamos criar um novo arquivo. E a gente vai deslocar, então. Se eu quero esse exercício usando a estrutura do while. No lugar aqui, então, nós vamos começar a estrutura com o do. Abrir a chave. Pedir para digitar o número. Fiz o teste da condição. E aqui onde a gente tinha marcado como fim, logo depois da chave, a gente vai colocar o while. Ponto e vírgula. Então, aqui continua sendo o nosso fim. Mas ele é marcado pela condição. A condição, ela vem para o fim. Então, igualzinho. Até descer isso aqui. Tá lá, ó. Do nosso cout com o nosso cin. O if. Para cada uma das condições que a gente está testando. E eu termino com while. Lembrando que no final tem ponto e vírgula. Se eu executar, então, vamos executar para a gente salvar. Então, agora é exemplo do while. Vamos salvar. Ele vai executar exatamente igual. Então, tá aí. Digite um número. Nós vamos digitar o número. 2. Não é divisível por 3. 3 é divisível por 3. Se eu digitar o nosso 0 também, ele continua rodando a repetição. E vamos digitar aqui um 7 e menos 3. Então, vejam que a quantidade de divisíveis por 3 é 3 e a quantidade de números divisíveis por 7 é 2. Ele considera o 0 como sendo divisível. Se você não quiser considerar, você vai ter que trabalhar essa condição aqui. E outra coisa que a gente acabou vendo aqui é que o número negativo que eu estou digitando, ele também está considerando como sendo divisível por 3. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? O número negativo é a forma de sair. E não como sendo para considerar na condição. Isso não é um número válido. Ele é um número só para sair. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Desconsiderar na minha condição, tanto nessa quanto nessa, os números negativos. Então, basta a gente acrescentar uma condição aqui. E o número, né, que a gente digitou tem que ser o quê? Maior. Se você quiser considerar o igual a zero como sendo divisível, você põe maior ou igual a zero. Se você não quiser considerar, você vai pôr o quê? Maior que zero. Tanto aqui, nesse if. Isso. Quanto... Vamos copiar. Quanto nesse aqui. Nos dois eu tenho que considerar. O número ele vai ser divisível por 3, né? Nós vamos testar essa condição. E ele não pode ser menor que zero, então ele tem que ser maior que zero. Aqui também. Vamos executar de novo para ver se a gente resolveu aquele problema. Então, vamos digitar lá o nosso 0, o nosso 3, o nosso 7, o nosso 2. E lembram que eu tinha digitado, então, menos 3. Então, ok. Agora, ele está considerando os divisíveis por 3 apenas como sendo o nosso 3. E o divisíveis por 7 apenas o 7. Gente, esse problema que a gente teve que resolver usando esse i com essa outra condição, ele sempre acontece quando eu estou usando a estrutura de repetição e a forma de sair é exatamente o número, ou seja, o valor que eu estou pedindo para o usuário digitar. Então, esse problema a gente consegue resolver se eu criar uma nova variável só para considerar a questão de saída. Então, tem o lado bom, que a gente resolve esse problema aqui mais fácil, mas tem o lado ruim, que toda hora o meu usuário tem que digitar duas informações. O número, por exemplo, e se eu quero sair ou permanecer no programa. Então,
tem que avaliar aí o que você quer. Se você quer diminuir o trabalho do usuário ou se você quer aumentar o trabalho dele. Então, se você aumenta o trabalho do usuário, você diminui o seu. Mas se você diminui o trabalho do usuário, você vai aumentar o seu, que é colocando essa condição aqui. Tem que avaliar o que vocês preferem. Então, tá aqui, nós resolvemos o exercício, esse exercício que a gente tinha aqui, com as duas estruturas. Então, eu posso usar uma ou a outra, tanto faz. Então, foi por isso que eu falei que em algumas condições, em algumas situações, você pode escolher se você quer usar o while ou do while. Então, até mais então, gente.